A dívida nacional dos Estados Unidos acabou de ultrapassar uma marca impressionante: 40 trilhões de dólares. E embora 40 trilhões de dólares seja apenas um número, na verdade é grande demais até para imaginar, as consequências desse número são muito, muito reais. Porque o maior perigo não é simplesmente o tamanho da dívida dos Estados Unidos. É o custo de administrá-la e o que acontece quando investidores do mundo todo começam a exigir taxas de juros mais altas para continuar emprestando dinheiro aos Estados Unidos. O mercado de títulos está agora enviando a Washington um alerta cada vez mais desconfortável. E eu tenho um vídeo completo aqui no meu canal, que publiquei ontem, no qual explico em detalhes o que está acontecendo no mercado de títulos. Então não deixe de assistir, se quiser saber o que precisa saber. Mas vamos primeiro olhar o que realmente está acontecendo. A dívida nacional dos Estados Unidos ultrapassou oficialmente 40 trilhões de dólares na semana passada, apenas 5 meses depois de passar dos 39 trilhões. O secretário do Tesouro Scott Bessent tentou minimizar na prática a importância da marca de 40 trilhões de dólares. Ele argumenta que não há nada de mágico, essa é a palavra dele, nesse número e que os Estados Unidos podem crescer para sair do peso da dívida. Bem, essa é a ideia de Bessent de qualquer forma, e tecnicamente ele pode estar certo. Um país não se torna insolvente simplesmente porque sua dívida atinge um número especialmente redondo. O que importa é a relação entre a dívida, o crescimento econômico, as receitas do governo e os custos dos juros. E isso é algo que ele escolheu ignorar ou simplesmente minimizar. E é aí que a situação, na verdade, se torna muito mais preocupante. Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso, os custos líquidos com juros federais devem ultrapassar $1 trilhão neste ano, em 2026. Isso representa um aumento em relação aos 970 bilhões de dólares de apenas um ano atrás. O CBO projeta que os pagamentos líquidos de juros podem chegar a 2 trilhões e 100 bilhões de dólares até 2036. Pense no que isso significa. O governo federal não está apenas tomando dinheiro emprestado para financiar programas. Cada vez mais, ele precisa gastar enormes quantias simplesmente para pagar os juros de dinheiro que tomou emprestado no passado. E há também um ciclo de retroalimentação muito perigoso nisso. O governo tem um déficit. Ele toma dinheiro emprestado. Isso aumenta a dívida. E a dívida, claro, gera custos com juros. Então, esses custos com juros aumentam o déficit e o governo precisa tomar ainda mais dinheiro emprestado para cobrir esse déficit. Assim, forma-se um ciclo que fica cada vez mais difícil de interromper se o crescimento econômico não acompanhar o ritmo. E agora o mercado de títulos está passando a fazer parte dessa história. Nos últimos dias, os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo dispararam. O rendimento do título do Tesouro de 30 anos subiu acima de 5,3%, atingindo o nível mais alto em cerca de 2 décadas. Já o rendimento do título de 10 anos se aproximou de 4,7%, outro recorde. Então, por que isso importa, você pode perguntar? Importa porque os Estados Unidos precisam refinanciar continuamente as dívidas que vencem. Ele não consegue operar sem refinanciar a dívida antiga com dívida nova. Então, se toda a dívida foi emitida com taxas de juros relativamente baixas e for substituída por uma nova dívida com rendimentos bem mais altos, a conta de juros do governo vai subindo gradualmente. E quanto mais tempo as taxas de juros altas permanecerem elevadas, mais dívida será refinanciada nessas taxas mais altas. Portanto, na prática, mais juros o governo terá de pagar ao longo de um longo período. É por isso que o mercado de títulos é tão importante. Neste momento, o Federal Reserve controla as taxas de juros de curto prazo, como mencionei no meu vídeo anterior. Mas o mercado tem uma enorme influência sobre os custos de empréstimos de longo prazo. E os investidores agora estão exigindo um retorno alto para manter dívida de longo prazo do governo dos Estados Unidos.
Isso cria um problema enorme para Washington, porque o governo precisa vender quantidades gigantescas de títulos do Tesouro. E quanto maior for o rendimento exigido pelos investidores, mais caro fica esse endividamento. Bem, Scott Bessent tomou uma medida notável. Depois da liquidação no mercado de títulos, o Tesouro anunciou que dobraria suas compras de títulos do Tesouro com vencimentos mais longos, elevando as recompras para pelo menos 4 bilhões de dólares por operação. A ideia básica é muito simples. O Tesouro compra títulos, a demanda aumenta, os preços dos títulos sobem e o que acontece com os rendimentos? Isso pode ajudar a reduzir a pressão sobre os custos de endividamento de longo prazo. Bem, inicialmente a estratégia de fato funcionou por várias horas, mas então aconteceu algo muito revelador. Os rendimentos voltaram a subir. Se essa estratégia só funciona por algumas horas, você sabe que a situação está realmente ruim. Então, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos rapidamente voltou para perto de 4,7%, enquanto o rendimento dos títulos de 30 anos retornou a aproximadamente 5,24%. Em outras palavras, o mercado deu a Bessent uma vitória temporária e depois praticamente a apagou. Disse a Bessent que isso não está funcionando, não vai funcionar. E Bessent já sugeriu que o Tesouro poderia aumentar as recompras para além de 4 bilhões de dólares por operação. Mas aí está o problema fundamental disso. As recompras de títulos do Tesouro não fazem a dívida dos Estados Unidos desaparecer. Elas não eliminam o déficit federal, não eliminam a inflação, por incrível que pareça, e não eliminam as enormes necessidades de empréstimos do governo. Na verdade, o Tesouro está, ao mesmo tempo, comprando alguns títulos de longo prazo e continuando a emitir enormes quantidades de nova dívida. É por isso que alguns analistas e especialistas descreveram a intervenção como tratar os sintomas e não a doença de base. O Conselho de Relações Exteriores alertou que tentativas de conter os rendimentos dos títulos do governo dificilmente serão duradouras, sem mudanças mais amplas nas políticas. E isso nos leva à pergunta mais importante que vou discutir neste vídeo. A questão é: como os Estados Unidos vão, no fim das contas, pagar 40 trilhões de dólares em dívida? Como vão fazer isso? Como podem fazer isso? Essencialmente, há várias possibilidades, é claro, mas nenhuma delas é popular. O governo pode aumentar os impostos. Bem, isso é, claro, suicídio político. Pode cortar gastos. Bem, isso também é suicídio político, porque não podemos cortar os gastos com o Medicare e os políticos não vão fazer isso. O governo pode fazer a economia crescer mais rápido do que a dívida. Bem, é mais fácil falar do que fazer. Pode tolerar uma inflação mais alta, o que reduz o valor real da dívida já existente. Como alternativa, também pode refinanciar a dívida indefinidamente. Ou pode combinar todas essas abordagens e encontrar uma forma de sincronizá-las de maneira eficaz, até certo ponto. Mas nenhuma dessas soluções que acabei de mencionar é indolor. Impostos mais altos podem reduzir o investimento e o consumo do setor privado. Cortes de gastos podem ser politicamente explosivos. Ninguém vai fazer isso, especialmente agora. Estamos muito perto das eleições de meio de mandato e o governo Trump enfrenta uma situação muito difícil com os índices de aprovação de Trump, como tenho certeza de que muitos de vocês já sabem. A inflação, é claro, corrói o poder de compra e pode forçar uma alta nas taxas de juros. E depender apenas do crescimento econômico se torna cada vez mais difícil. É muito ingênuo quando os próprios custos dos juros consomem uma parcela maior dos recursos federais. Aliás, o CBO projeta que a dívida em poder do público subirá de cerca de 100% do PIB em 2026 para cerca de 120% em 2036, pela legislação atual. E há outro problema que eu gostaria de discutir brevemente hoje. Juros mais altos dos títulos do Tesouro não afetam apenas o governo, afetam todo mundo, afetam você e eu. Afetam as taxas de hipoteca. As taxas de hipoteca sobem,
Tomar empréstimos fica mais caro para as empresas, o que significa que elas talvez não consigam oferecer aumentos salariais. As empresas teriam de reduzir suas operações. Elas buscariam cortar seus custos operacionais para acompanhar os custos dos empréstimos, para acompanhar a inflação. As empresas também enfrentam custos mais altos de financiamento. Tomadores de crédito privado pagam mais. O mercado imobiliário comercial fica mais difícil de financiar. E rendimentos mais altos dos títulos podem pressionar para baixo as avaliações das ações, porque os investidores conseguem ganhar mais com dívida pública relativamente segura. Isso é, claro, especialmente importante para o setor de tecnologia, onde os investidores vêm atribuindo avaliações enormes aos lucros futuros. Se a taxa livre de risco subir de forma substancial, o valor presente desses lucros futuros cai. Então, mais uma vez, isso representa uma questão considerável para o futuro. O mercado de títulos pode acabar se tornando um problema também para o mercado de ações. E é por isso que a recente intervenção do Tesouro é tão significativa. Washington está descobrindo que pode influenciar o mercado de títulos, claro, mas não pode simplesmente comandá-lo. E, no fim das contas, são os investidores que decidem quais rendimentos exigem. São os investidores que decidem isso. Besen não tem o direito de decidir isso. E se os investidores acreditarem que a trajetória da dívida dos Estados Unidos está se tornando menos sustentável, eles podem e vão exigir rendimentos mais altos. Isso, é claro, cria exatamente o problema que Washington está tentando evitar. Rendimentos mais altos significam custos de juros mais altos. Custos de juros mais altos significam déficits maiores, e déficits maiores levam a mais endividamento. E, é claro, mais endividamento, como tenho certeza de que você já sabe, pode exigir rendimentos ainda mais altos. Então, essa é a espiral da dívida que os investidores estão observando neste momento. Os Estados Unidos não enfrentam um calote iminente, nem de longe, provavelmente neste momento. O dólar continua sendo a principal moeda de reserva do mundo, embora, é claro, sua participação esteja diminuindo. E os títulos do Tesouro Americano continuam entre os ativos financeiros mais importantes do mundo. Mas a marca de 40 trilhões de dólares é um sinal de alerta de que a margem de erro está ficando muito, muito pequena. A verdadeira questão não é se os Estados Unidos conseguem lidar com 40 trilhões de dólares em dívida. Eu diria que a verdadeira questão é: os Estados Unidos podem continuar acrescentando trilhões de dólares à dívida e, ao mesmo tempo, manter sob controle os custos dos juros, a inflação e as taxas de empréstimo. Acho que a resposta a essa pergunta está se tornando cada vez mais óbvia. Porque se o mercado de títulos decidir que a resposta é não, Washington pode descobrir que a força mais poderosa da política fiscal americana não é o Congresso, a Casa Branca, nem mesmo o Federal Reserve. É o próprio mercado. E neste momento, o mercado de títulos está enviando uma mensagem muito, muito clara ao governo Trump. A mensagem é que o problema da dívida dos Estados Unidos não é mais apenas sobre quanto o governo deve, é sobre quanto vai custar continuar tomando empréstimos. Espero que você tenha gostado desta atualização rápida, desta explicação rápida, e espero que tenha achado interessante e útil. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender mais, não deixe de se inscrever no YouTube. Siga-me no Substack e no Patreon para mais conteúdo e para ter a oportunidade de interagir. Há também um chat exclusivo para assinantes. Você é bem-vindo a participar. Espero que você tenha um excelente restante de dia e vejo você aqui de novo amanhã. Cuide-se.